Irmãos, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui nessa ocasião especial em que a Igreja Esperança em Tampa completa um ano de existência. E, de fato, foi inesperado. Nós tínhamos planejado, eu estaria hoje em Orlando e o pastor Samuel estaria aqui nessa ocasião especial. Nada mais justo, sendo ele o pastor da Igreja Mãe. Mas demandas lá na igreja foram imperiosas, imperativas e acima da nossa agenda, como o pastor Sami muito disse, e aí nós trocamos o papel. E eu acabei sendo privilegiado em tudo isso, que foi estar aqui nessa ocasião tão especial. Eu queria falar, queridos, sobre a Igreja de Cristo, com base nas palavras que nós as palavras de Jesus, como nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o verso 20. Eu queria ler, é uma passagem muito conhecida. Mateus 16, de 13 a 20. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Responderam Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Essa é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, particularmente porque é aqui que o Senhor Jesus fala a respeito da sua igreja. A palavra igreja aparece somente 2 vezes nos evangelhos. A primeira é aqui e a segunda daqui a 2 capítulos, no capítulo 18, quando Jesus também emprega essa mesma palavra, a palavra igreja. E eu queria ver com vocês nessa manhã o que é que nós podemos aprender a respeito da igreja a partir das palavras do Senhor Jesus, conforme ele nos ensina aqui. Primeiro, vamos dar algum contexto aqui. O Senhor Jesus, depois de muito conflito com os escribas e fariseus, ele vai para os lados de Cesareia de Filipe, que foi uma cidade construída exatamente em honra ao César e que foi feita por Filipe, um dos procuradores, um dos reis que governavam em Israel, é feita em homenagem ao César. E aí a cidade ganhou o nome de Cesareia de Filipe. Jesus foi para aquela banda ali, para se afastar do centro de polêmica com os fariseus, e aí então, aproveitando um pouco mais em que ele estava a sós com seus discípulos, ele interroga a respeito do que eles pensam quem ele, Jesus, era. A pergunta era conveniente, porque Jesus tinha acabado de sair de um conflito com a liderança do povo de Israel. Por que é que os líderes estavam rejeitando Jesus, hostilizando Jesus? Era importante, então, que os discípulos entendessem o motivo e também quem era Jesus. Então, ele faz essa pergunta que está aí no verso 13. Ele pergunta aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Filho do Homem é a expressão predileta, a designação predileta que Jesus tem para ele mesmo. Ele várias vezes nos evangelhos se refere a si como sendo o Filho do Homem. Essa expressão Jesus tira de Daniel. Lá no livro do profeta Daniel está registrada uma visão que ele teve em que Deus, o ancião de dias, estava sentado no trono
e aproximava-se dele nas nuvens um como o Filho do Homem, a quem foi entregue todo o poder, toda a autoridade e o reino para todo sempre. Então, era a figura do Messias, era uma visão que Daniel teve a respeito do Messias, de que ele seria o Filho de Deus, mas, ao mesmo tempo, o representante da humanidade, Filho do Homem. Jesus usa essa figura lá de Daniel para se referir a si mesmo e, assim, se identificando publicamente como sendo o Messias esperado de Israel. Mas agora ele quer saber o que é que o povo pensa dele, qual a opinião do povo a respeito dele. E aí os discípulos, temos a resposta dos discípulos aí no verso 14. E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Nós temos que lembrar que a essa altura em Israel, a crença na reencarnação havia se tornado popular. Não tinha essa crença no Antigo Testamento, mas depois do profeta Malaquias encerrar o ciclo de revelação de Deus na Antiga Aliança, e depois de 400 anos de silêncio, até que João Batista se levantou, nesse período chamado de período intertestamentário, os judeus sofreram muita influência da cultura e da religião grega, cultura e religião romana, e eles pegaram essa ideia de reencarnação, ou de alguém ser a expressão de outro que já tinha morrido. Então, a primeira coisa que eles disseram, os discípulos disseram a Jesus, tem muita gente que acha que o Senhor é João Batista. Por que João Batista? João Batista tinha sido morto, já tinha morrido, decapitado por Herodes. E João Batista foi uma figura que impressionou a nação de Israel. Israel viu nele a continuação dos profetas, ou a chegada o retorno do espírito de profecia a Israel. E eles sabiam que João Batista vinha da parte de Deus. Então, eles associaram Jesus com João e disseram, não, muita gente está dizendo aqui que o Senhor é a reencarnação de João Batista, quer dizer, João Batista que ressurgiu dos mortos. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Lá no final do livro de Malaquias, a última profecia do Antigo Testamento é que Deus vai mandar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, muitos judeus pensavam que Jesus era o cumprimento dessa profecia, que Jesus era Elias. Outros diziam que ele era Jeremias ou um dos profetas que tinha voltado dentre os mortos, pela autoridade com que Jesus falava, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, pelo impacto das suas ações. Jesus parecia um dos profetas do Antigo Testamento para a multidão. E é isso que o povo pensava de Jesus. Gente, não tem nada... São todas pessoas maravilhosas, não é? João Batista, Elias, Jeremias. E pensar que Jesus poderia ser confundido com desses é maravilhoso. Só que isso não é a verdade completa sobre Jesus. Jesus é muito mais do que isso. Hoje em dia também, os estudiosos que não creem na palavra de Deus acham que Jesus foi um pregador itinerante, um contador de histórias, que elaborava provérbios, que falava de sabedoria, criava parábolas, que tinha o poder de tocar as pessoas que pensavam que ficavam livres de demônios e coisas dessa natureza. Ninguém nunca diz que Jesus foi uma pessoa má. Então, muita gente, todo mundo, diz que Jesus foi uma pessoa boa. Mas a verdade sobre Jesus só se pode saber através de revelação. Se Deus não revelar quem é Jesus de fato, você vai pensar apenas isso, que ele é um profeta, que ele é um homem de Deus, que foi uma pessoa extraordinária, que falava as coisas de Deus, mas a verdade a respeito de Jesus não pode ser conhecida através dos meios humanos. E isso vai ficar claro à medida que Jesus aprofunda o diálogo. Agora, ele faz uma pergunta direta aos seus discípulos. Tá bom, vocês já disseram o que é que o povo pensa a meu respeito. Mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí, Simão Pedro, sempre afoito, sempre o primeiro, sempre o mais rápido em responder, o líder natural do grupo dos 12, ele, pelos 12, dá a resposta que está aqui
no verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a verdade a respeito de Jesus. Ele é mais do que um profeta, ele é mais do que João Batista, ele é mais do que Elias. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, aquele Messias esperado por Israel, que haveria de vir, cumprir as promessas, libertar o seu povo dos seus pecados e instalar o reino dos céus aqui no mundo, primeiro de maneira inaugural e seminal, e depois, eternamente na sua segunda vinda. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a declaração de fé mais antiga que nós temos no Novo Testamento. E ela é a base da igreja cristã. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você não crê nisso, você não é cristão. Se você não crê nessa realidade, você pode ter umas ideias boas a respeito de Jesus, mas se você não crê nisso, que ele é o Cristo, aquele prometido dos profetas, e que ele é o Filho de Deus, e lembre que dizer que Jesus é o Filho de Deus significa dizer que ele compartilha da mesma essência de Deus, ou seja, ele é divino, ele é Deus como Deus é, Deus Pai e Deus Filho. É isso que a expressão significa e, portanto, ela é carregada da identidade de Jesus, Então, essa foi a resposta de Pedro no verso 16. A partir do verso 17, Jesus faz várias declarações em cima da resposta de Pedro, que eu queria ver com vocês aqui. Primeiro, ele diz: Pedro, você é feliz. Verso 17. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Você é feliz, Pedro. Você é uma pessoa bem-aventurada e o motivo está em seguida, porque não foi carne e sangue que revelaram essa verdade a você, mas meu Pai que está nos céus. A felicidade de Pedro residia no fato de que ele tinha recebido uma revelação. Ele foi iluminado por Deus para entender quem era aquela pessoa com quem ele já vinha andando há cerca de 3 anos. Não era só um profeta, mas ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Carne e sangue não podem entender isso. Você pode falar a respeito de Cristo, você pode pregar o Evangelho, você pode explicar as palavras de Deus a uma pessoa, mas se Deus não revelar àquela pessoa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela nunca vai compreender, ela não vai entender. E a história está aí para provar isso. Multidões expostas à pregação do Evangelho. A Bíblia é o livro mais lido e vendido no mundo. Entretanto, não são muitos aqueles que abraçam essa verdade de todo o coração. Carne e sangue não podem chegar a essa conclusão. Ou seja, a pessoa desprovida da graça de Deus e da revelação de Deus, ela pode estudar os evangelhos, pode estudar toda a literatura a respeito de Jesus, se envolver na busca do Jesus da história, tentar entender como é que os primeiros cristãos funcionavam. Eu tive a oportunidade de estudar com várias das mentes brilhantes em teologia. Eu fiz o meu mestrado na África do Sul com professores da Igreja Reformada da Holanda. Tinha meu orientador lá da tese de mestrado lá na África do Sul, era um homem de Deus, muito, muito capaz, mas ao lado dele tinha professores de teologia que não acreditavam na Bíblia. Depois, na Holanda, fazendo doutorado, o meu orientador não cria que Jesus morreu pelos pecados, cria que Jesus morreu para dar o exemplo. Então, era um homem que tinha feito doutorado, tinha orientado muitos alunos, mas ele simplesmente não entendia. Ele não percebeu a verdade a respeito de Jesus. Para ele, Jesus era uma pessoa boa que deu exemplo na cruz de como a gente deve ir até o fim para fazer a vontade de Deus. Só isso, a morte de Jesus é exemplarista, não é redentora. É exemplarista. Então, Pedro era feliz porque Deus revelou a ele a verdade a respeito de Cristo, que pessoas, no uso
normal dos meios ordinários nunca poderiam alcançar. Se você hoje crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, foi porque Deus iluminou o seu coração. Deus abriu os seus olhos para que você visse isso. E aqui tem uma verdade importante quando a gente pensa em igreja. Para ser membro da igreja como instituição, o processo é esse aqui que vocês viram. Mas para você ser membro da igreja, corpo de Cristo, a igreja espiritual, que é realmente a verdadeira igreja, você só entra mediante revelação. Não tem outro jeito de você entrar. Você pode entrar, ser membro dessa igreja aqui, como nós vimos aqui. Qualquer pessoa pode chegar e dizer que crê que Jesus é o Filho de Deus, mas na igreja mesmo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, você só entra mediante revelação. Se Deus não lhe revelar, se você não crer nisso de todo o coração, você não faz parte da igreja. Então, Pedro era feliz, porque essa é a felicidade maior que alguém pode ter nessa vida, saber quem é Jesus. A nossa felicidade não está na prosperidade financeira, não está em termos de saúde, termos família, termos segurança social, financeira, mas em conhecer Jesus, porque isso tem efeitos eternos. Uma vez que nós vamos ver aqui que Jesus vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, participar da igreja e nunca ser engolido pelas portas do inferno, não existe uma felicidade maior do que essa. Eu sei que boa parte de nós somos imigrantes, boa parte de nós veio para cá em busca de uma vida melhor, não tem nada errado com isso, e nós pensamos, queremos ser felizes aqui nesse mundo. Por isso que nós imigramos, queremos uma situação melhor para nós, para os nossos filhos e assim por diante. Mas tem uma felicidade muito maior do que essa. É você, talvez na terra da sua imigração, você descobrir, por meio da revelação de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que você, porventura, tenha colocado como alvo na sua vida. Tu és feliz, Pedro, porque não foi a carne e o sangue, quer dizer, não foram pessoas que te iluminaram, te disseram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, a primeira reação de Jesus foi declarar a felicidade de Pedro. A segunda foi fazer uma declaração a respeito da igreja. Veja o que é que diz o verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe aqui 2 ou 3 verdades importantes a respeito da igreja que se seguem à declaração de Pedro. Primeiro, que Jesus diz para ele que vai edificar a sua igreja sobre ele. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eu disse que Jesus disse a Pedro que edificaria a igreja sobre ele, na verdade, é sobre a verdade que Pedro declarou. Não faz sentido, como no catolicismo romano, pensar que Jesus aqui está dizendo que a pedra é Pedro e que Pedro, a figura de Pedro, é a base sobre a qual a igreja se levanta, a igreja é edificada. Isso aqui não faz o menor sentido. Somente 2 outras interpretações fazem sentido. Primeiro, que Pedro aqui, quando Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo ao Pedro confessante, ao Pedro na qualidade de alguém que recebeu revelação e conhece essa verdade. A igreja vai ser edificada sobre pessoas sobre essa verdade que foi dada a pessoas mediante revelação. O Pedro confessante. Eu ainda acho essa interpretação um pouco meio que dúbia. Eu prefiro o que alguns teólogos têm afirmado através dos séculos, que a pedra aqui é a verdade que Pedro acabou de dizer. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é feliz, Pedro, porque essa verdade foi revelada pelo Pai que está nos céus.
o teu nome é Pedro, mas sobre essa pedra, que foi a verdade que você acaba de confessar, eu vou edificar a minha igreja. Então, a igreja está edificada sobre esta verdade de que que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre, e ninguém pode colocar outro fundamento, a não ser esse. Esse é o fundamento da igreja, a declaração de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a igreja está de pé ou cai de acordo com essa verdade. Se essa verdade é verdade, a igreja permanece para sempre. Agora, se ela é uma ilusão, nós estamos aqui perdendo tempo, porque a igreja subsiste, existe e se fundamenta nessa verdade. É por isso que essa tem que ser a nossa pregação. É por isso que essa tem que ser a nossa declaração de fé. E é nisso que nós nos firmamos, e é isso que nós anunciamos ao mundo. Tu és Pedro, sim, mas sobre essa declaração que você fez, não sobre você, mas sobre essa declaração que você fez, eu vou edificar a minha igreja. Edificar significa estabelecer, sustentar, prover, proteger, fazer crescer e, finalmente, abençoar e glorificar. Jesus prometeu que faria isso. E agora vem o final da promessa. Ainda no verso 18, ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Há duas interpretações possíveis aqui para portas do inferno. Primeiro, pode ser uma figura para se referir ao diabo. Geralmente, ou algumas vezes no Novo Testamento, o diabo está associado ao inferno. Por exemplo, Jesus vai dizer mais adiante aqui em Mateus, lá em Mateus 25, no dia do juízo, ele vai dizer para aqueles que são seus: vinde benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está reservado desde a fundação do mundo. E vai dizer também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Percebe a relação entre Satanás e inferno. Lá mais adiante, aqui no Novo Testamento, na carta de Tiago, capítulo 3, Tiago diz que a língua ela é inflamada pelo inferno. Ele quer dizer, a língua é inflamada pelo diabo. Não é? É isso que a expressão, na verdade, significa. Então, essa passagem aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, pode significar que Jesus está dizendo que todos os ataques de Satanás, todas as tentativas de Satanás de destruir a igreja não prevalecerão. A igreja vai continuar para sempre. Deus tem um povo, Deus sempre terá um povo para si aqui nesse mundo e na eternidade. Essa é a primeira possibilidade de interpretação e a mais popular. Geralmente as pessoas, quando leem, interpretam que Jesus está dizendo que a igreja vai resistir aos ataques do diabo para todo sempre. Mas tem uma outra interpretação que parece a mais provável, né? A palavra inferno, na verdade, é Hades, que significa o local dos mortos. O que Jesus estaria dizendo é que a morte não vai triunfar sobre a igreja, sobre aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, porque eles têm a vida eterna. Eles estão perdoados dos seus pecados, estão justificados e eles viverão, eles morrerão, sem dúvida, mas ressuscitarão dos mortos e viverão eternamente com o Messias na terra prometida, no novo céu e nova terra onde habita a justiça. Eu acho que essa segunda interpretação é a melhor e a mais correta. Tu és Pedro, sobre essa verdade que tu declarastes, eu vou construir a minha igreja, que é feita de pessoas como você, Pedro, que entendeu essa verdade, e essas pessoas jamais perecerão, jamais serão lançadas no inferno. Elas viverão eternamente no novo céu e na nova terra que eu haverei de fazer, diz o Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né? O que é que nós aprendemos sobre a igreja aqui? Primeiro, que ela está baseada na verdade que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Segundo, que essa verdade só pode ser conhecida através de revelação. Terceiro, que aqueles que fazem parte da igreja, esses viverão para todo sempre. As portas do inferno não vão prevalecer. A morte não vai ter vitória sobre eles. E agora, em quarto lugar, verso 19, passagem
muito conhecida também, mal compreendida e que tem sofrido muito nas mãos dos torturadores exegéticos. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu vou começar com a interpretação católica dessa passagem, já que é geralmente a mais conhecida, e esse versículo é a base para a doutrina do papado na Igreja Católica. Então, eles interpretam que Jesus deu a Pedro as chaves para abrir o céu para as pessoas e também para fechar o céu para as pessoas. Pedro teria essa autoridade. Na doutrina católica, Pedro tem poder sobre o purgatório. Ele pode abrir o purgatório e ele pode manter uma pessoa no purgatório, tirar a pessoa de lá, mandar para o céu. Pedro, o Papa, geralmente é representado com um molho de chaves pendurado na cintura, exatamente referência a essa passagem. E aí, o que Pedro ligar aqui no céu, na terra, aliás, Deus vai ligar lá nos céus. E o que Pedro desligar aqui na terra, Deus vai desligar no céu. Então, essa é a doutrina do papado. É por isso que ele pôde passar indulgências. Já ouviram falar das indulgências? As indulgências eram o perdão papal. Você podia comprar indulgências na Idade Média. O Papa Leão X, ele queria construir a Catedral de São Pedro, precisava de dinheiro, e aí ele emitiu indulgências pela Europa toda. Você comprava a indulgência, diminuía seu tempo de permanência no purgatório. Se você comprava a indulgência em nome do seu pai, que já tinha morrido e estava no purgatório, ele saía mais cedo para ir para o céu. Isso porque Pedro tem as chaves do reino de Deus, ele abre e fecha. E foi isso que revoltou Lutero e deu origem à Reforma Protestante, porque o tesoureiro do Papa, chamado Tetzel, ele chegou lá na cidade de Lutero e dizendo isso, pregando as indulgências e dizendo que quando a moeda cai tilintando no cofre, a alma sai voando do purgatório. Era essa a pregação do Tetzel, E Lutero, quando viu aquilo, ele já estava descontente com a Igreja Católica, aquilo foi a gota d'água, e ele então prega na porta do castelo de Wittenberg 95 teses, chamando os doutores católicos para discutir a respeito dessa questão, e aí deu origem à Igreja Reformada, que, na verdade, nada mais é do que o retorno para a simplicidade do Evangelho. Mas o que é que nós fazemos com essa passagem aqui? Bom, em primeiro lugar, essa promessa ela não foi feita somente a Pedro. Se você abrir sua Bíblia, marque aí com o dedão o verso 16, capítulo 16, e vá para o 18, capítulo 18 de Mateus. E, a partir do verso 15, Jesus está explicando como é que a gente deve tratar um irmão que pecou. Ele diz que se o irmão pecar contra nós, a gente tem que ir lá falar com ele, só. Não leva mais ninguém. Vai lá confrontar o irmão. Se o irmão não escutar, você volta levando um petit comité, 2 ou 3 pessoas, e confronta o irmão em pecado. Se ele não ouvir, você leva para a igreja o assunto. Então, a liderança da igreja vai pegar aquele irmão, tratar aquele irmão que está em pecado, e se ele não quiser se arrepender, ele vai ser considerado gentio e publicano. É uma expressão no Novo Testamento para dizer um descrente. Ele vai ser excluído da igreja. E aí Jesus diz, no verso 18, falando para os discípulos, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em outras palavras, a mesmíssima coisa que ele disse no capítulo 16 para Pedro. Ou seja, as chaves do reino dos céus não é para Pedro, mas para os seus discípulos, para os seus seguidores. Mas então o que são essas chaves? É o Evangelho. O que é que abre o reino dos céus para as pessoas? É o Evangelho. O que é que faz as pessoas irem para o inferno? Rejeição do Evangelho. Então, esse poder das chaves que a igreja tem é declarativo. Quando a gente prega o Evangelho e as pessoas se convertem, nós estamos abrindo o reino dos céus para elas. O Evangelho pregado pela igreja é a chave que abre o reino dos céus para os pecadores.
Ao mesmo tempo, essa pregação, quando recusada, faz com que a pessoa seja lançada no inferno. Faz com que ela vá para aquele local de tormento. Deus deu não a Pedro, Pedro aqui está representando os seus discípulos, mas Jesus deu à sua igreja as chaves do reino de Deus. Pela proclamação do Evangelho, abrimos o caminho do céu e, ao mesmo tempo, fechamos o céu, as portas do céu para aqueles que são incrédulos e rejeitam essa verdade, que pensam até que Jesus é uma pessoa boa, mas que não sabem que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós aprendemos as seguintes coisas aqui a respeito da igreja. Primeiro, que ela está baseada na verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo, que essa verdade só pode ser conhecida mediante revelação de Deus e não através de pessoas que nos trazem, ou pessoas que nos ensinam esse tipo de coisa. Terceiro, que aqueles que fazem parte da igreja não perecerão eternamente, as portas do inferno não vão engoli-los para todo sempre. E, finalmente, nós aprendemos aqui que Deus executa o seu plano de redenção e salvação no mundo através da igreja. Essa igreja local aqui, ela tem as chaves do reino dos céus. É ela que vai pregar o evangelho, que abre as portas do céu para os pecadores que estão aqui na região ou em qualquer outro lugar. Que missão gloriosa, que responsabilidade as igrejas locais têm. Porque Deus poderia mandar os anjos pregar o evangelho, ou Deus poderia salvar pessoas de maneira direta. Mas, na sua sabedoria e providência, Deus escolheu usar a sua igreja como canal, como meio pelo qual ele executa os seus planos. Ele chama os seus eleitos e, ao mesmo tempo, ele confirma na perdição a decisão daqueles que não querem crer, que viram as costas para o evangelho e que vão seguir falsos deuses ou ideias erradas a respeito de Jesus. E eu quero terminar, então, aqui no verso 20, Jesus advertiu os discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Pode parecer uma contradição, não é? Mas é que ainda não era a hora, a igreja ainda não estava preparada. Teria que vir o Espírito Santo, aquele que ilumina as mentes e corações. Depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e desceu sobre a igreja, o Espírito Santo veio para capacitar a igreja a fazer isso, porque nós não podemos fazer esse tipo de coisa por nós. Lembre que é algo sobrenatural. Deus é quem revela quem é Cristo às pessoas. A nossa função é pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho para as pessoas. Deus, através da pregação, vai iluminar aqueles que Ele quer. Essa é a resposta para a pergunta que as pessoas às vezes fazem. Mas se Deus já predestinou, se Deus já escolheu, por que pregar o Evangelho? É porque Deus vai abrir o reino dos céus para os seus eleitos através da pregação do Evangelho da igreja. É isso que nós aprendemos aqui, essa grande responsabilidade. Bom, eu termino dizendo aqui, Cristo é o fundamento da igreja e não tem outro. Nós não estamos fundados numa instituição, numa pessoa como o Papa, nós não estamos fundados em qualquer outra coisa que não seja essa convicção central que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vivo porque ele não é uma fruto da nossa imaginação, vivo porque ele é a fonte de toda a vida. E aqui tem uma palavra de ânimo para vocês. Estão completando um ano agora. Palavra de ânimo, as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja está não sobre a figura do pastor. A igreja não depende para existir da figura dos pastores. Pastores são servos de Deus que preparam a igreja para desenvolver essa grande missão de proclamar o Evangelho. Então, coragem, meus irmãos. É um ano apenas, vocês têm muito tempo pela frente para crescer, para abrir o reino para muita gente e ser fortalecidos e edificados aqui. Então, essa é uma palavra de ânimo. E eu queria também trazer uma palavra para o pastor Sami, que vai ser instalado aqui, pastor, oficialmente como pastor. Fica firme, pastor. As lutas virão,
nem sempre todo mundo que está na igreja crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, porque isso tem que vir mediante uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Vai ter que lidar com gente difícil, porque no zoológico de Deus cabe todo tipo de bicho, não é? Então, vai ter que tratar, cuidar, pastorear e ter certeza de que você está sendo instrumento de Deus para ajudar essa igreja local a cumprir a sua missão de proclamar o reino de Deus e abrir as portas do reino para as pessoas aqui. Amém?